Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram proposta do deputado Márcio Canella e do ex-deputado Vaguinho, que querem proibir a queima e soltura de fogos e artefatos pirotécnicos em eventos realizados com a participação de animais ou em locais onde estão abrigados, parques públicos, áreas de preservação permanente e matas. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. O Rio de Janeiro pode ter um sistema de identificação de veículos em movimento, o SIVEM. A ideia é obter dados que contribuam com a investigação criminal e outros procedimentos. A administração pública estadual poderá fazer convênios com outros órgãos públicos para permitir a integração com outros sistemas de monitoramento. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para a sanção do governador. Ele quer utilizar já a existência de uma rede de monitoramento para fazer o monitoramento dos veículos em movimento e com isso identificar veículos que possam ser produto de roubo ou de furto, veículos que possam estar envolvidos em atividades criminosas já notificadas. Então a gente não tem a menor dúvida que isso, trazendo também essas informações para a base do Departamento de Trânsito, do DETRAN, eu não tenho a menor dúvida que vai contribuir para a identificação desses veículos irregulares, frutos de roubo, fruto de algum crime contra o patrimônio e também contribuir para a identificação dos autores. Já o deputado Valdec Carneiro quer incluir o Fórum Estadual de Educação na composição do sistema de ensino do Estado. A matéria foi aprovada em segunda discussão e segue para análise do governador. O Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro está com a sua validade se expirando neste ano de 2019. Teremos que fazer um outro plano estadual. E a instância do Estado que acompanha, que fiscaliza e que monitora cotidianamente o cumprimento das metas é o Fórum Estadual de Educação. Por isso, seria absolutamente descabido que ele continuasse fora da relação de instituições que integram, que compõem o sistema, ao lado do Conselho Estadual de Educação, ao lado da Secretaria de Estado de Educação, ao lado, portanto, das instituições que têm responsabilidades legislativas, executivas, normativas e de fiscalização. A notificação da decisão a respeito de recurso contra a multa de trânsito deverá trazer os fundamentos que levaram o julgador a acatar ou negar o recurso. O órgão estadual responsável pela autuação também deverá publicar a fundamentação da decisão na íntegra em seu site. A proposta do deputado Felipe Soares foi aprovada em primeira e retorna ao plenário em segunda discussão. Já o deputado André Siciliano quer estabelecer os critérios de desempate para acesso aos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado e cursos de especialização e aperfeiçoamento das universidades estaduais. O texto prevê que seja dada prioridade ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou ao de menor renda familiar. O projeto aprovado retorna à pauta para mais uma votação. As universidades gozam de autonomia didática, científica, acadêmica, pedagógica, e quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Portanto, a gente não pode aqui definir, a priori, critérios de seleção acadêmica, porque isso integra, isso constitui parte do dispositivo de autonomia que as universidades dispõem nos marcos da Constituição. Portanto, eu aproveitei a ideia, mas construí um texto, ao emendar, de maneira que essa ideia fosse mantida, mas não colidisse com autonomia, porque do contrário, a gente vai acabar definindo aqui os critérios de seleção de ingresso de alunos nas universidades. Já o ex-deputado estadual Marcelo Freixo quer obrigar a destruição das placas de veículos que tenham sido trocadas por placa de película reflexiva ou quando houver mudança de município. As placas descartadas devem ser imediatamente destruídas na presença do proprietário, do representante ou do despachante. A ideia é coibir casos de clonagem de placas. O projeto foi aprovado. Escolas da rede pública de ensino podem ter dispositivos eletrônicos para comunicação via SMS de pais ou dos responsáveis sobre o horário e entrada de saída dos alunos. A matéria da deputada Rosane Félix foi aprovada e retorna para o plenário para mais um dia de votação. O expediente inicial das sessões plenárias pode ter o horário alterado. Os deputados Eliomar Coelho, Luiz Paulo, enfermeira Rejane e Valdec Carneiro e o ex-deputado Paulo Ramos querem que o expediente destinado aos discursos dos deputados
tenha início às 14 horas e duração de 60 minutos, com tempo máximo de fala de 7 minutos por deputado. O projeto foi aprovado. Eu acho que uma das questões fundamentais para os deputados é ter tempo para emitir juízo de valores sobre os mais diversos temas. E o expediente inicial dava um tempinho para isso. Então estou querendo que volte, né, eu e outros deputados que assinam comigo, que volte o expediente inicial. Que aí, pelo menos, aqueles que gostam de discursar como eu, nós poderemos falar 2 vezes por dia e não ficar pedindo pela ordem em plenário e falando fora do tema que está em discussão na ordem do dia, que é o que tem acontecido. No expediente final, o deputado Luiz Paulo afirmou que eventuais erros cometidos pelo ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol não tiram mérito das operações de combate à corrupção. Olha, se o ministro Moro errou enquanto juiz, se o Ministério Público, na figura do Dallagnol, errou, que eles sejam investigados, dê direito à defesa, ao contraditório, e se forem culpados, que eles sejam punidos, porque a lei está acima de todos. Mas mesmo que isso seja verdade e que eles sejam punidos, isso não tira o mérito da Operação Lava Jato no Brasil inteiro, que iniciou com o Dallagnol e o Moro e outros, mas não se restringiu aos mesmos. E hoje está instalada em praticamente boa parte das unidades da federação. O deputado Eliomar Coelho lembrou que neste 12 de junho é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Essa faixa etária, que vai até os 17 anos, merece de todos nós uma preocupação no sentido de garantir para elas, se queremos garantir um futuro para este Brasil, exatamente uma educação, garantir para elas o carinho, garantir para elas a afetividade, garantir para elas, acima de tudo, a compreensão do ser humano. Então, por isso que hoje comemora-se no mundo inteiro o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.